seja muito bem-vindo à sua aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Poliana Paio, essa é a Francis, tudo bem? E nós ficaremos com vocês hoje para um assunto muito legal. Vem comigo! Quais são os nossos objetivos da aula? Fazer um tour por um museu online. Você já fez isso? Não? Hoje nós faremos um tour bem legal. Trabalhar leitura de imagens a partir desse museu online que nós visitaremos. Também temos como objetivo identificar tema nos textos, interpretar textos multissemióticos, ou seja, com pluralidade de significados, ampliar o repertório cultural dos estudantes, de vocês, e estimular o interesse por museus como fonte de aquisição cultural e lazer. Leitura de imagens. Ao olhar para essa tela, o que você consegue perceber? Uma composição, em forma de mosaico ali, com várias telas, várias imagens distintas, de autores diferentes, de pintores diferentes. E o que consiste uma leitura de imagem? Bom, hoje nós faremos essa leitura. Mas, professora, como que eu faço uma leitura de imagem? Eu vou te explicar. Mas antes, eu quero te dar um recadinho. Vai lá no Class, faça suas atividades obrigatórias e garanta a sua presença. Se você acompanha pela televisão, você pode falar com o seu professor, entrar em contato com a sua escola e assim você pode receber o seu material impresso. Mas não vai lá agora não, tá? Fica aqui comigo e depois da aula você faz, tá bom? Bom, falando ainda de leitura de imagens, é como se nós lêssemos um livro. Ao olhar para um livro, você percebe recados ali expressos na capa, né? Além do título, você tem uma composição de imagem, você tem dicas, né? Uma bela edição, você consegue perceber coisas ali que vão te dando dicas do que você vai ver no conteúdo. Mas a leitura de imagens, você precisa perceber um pouco além, porque você tem que olhar a intenção, o contexto de produção, você precisa olhar dicas ali e perceber o que essa imagem representa. O que o pintor, o que ele quis dizer quando ele compôs aquela tela, tá? Então, nós vamos aprender hoje a fazer leitura de imagem. Vem comigo. Aqui nós temos o Museu do MASP, ele fica em São Paulo, também é chamado de Museu Assis Chateaubriand. Você conhece, já ouviu falar? Já esteve lá? Não? O Museu do MASP, para quem não sabe, ele faz parte dos Top 19. Como assim, professora, Top 19? Existe um grupo pequeno dos melhores museus do mundo. E esse museu brasileiríssimo está entre esses 19 mais. Agora não me pergunte por que 19 e não 20 ou 15 ou 10, tá? Porém, ele contém um dos acervos mais significativos da arte europeia do século XIX. Para tirar o chapéu, não é? Vamos conhecer um pouquinho? Então, nós vamos fazer agora um tour, tá? A prof separou aqui alguns prints de uma visita guiada. Quando você entrar no site, você perceber como que você vai fazer esse seu passeio online. Então, vamos? Aqui, quando você entra, no site, você percebe já de cara essa vista aqui muito bonita. Uma curiosidade sobre esse museu é que as telas são penduradas em painéis de acrílico, dando uma impressão de que não existem paredes. As telas ficam quase que flutuantes, é muito bonito de se ver. Isso traz mais realidade, você consegue focar melhor nas telas, sem as paredes ou pinturas, enfim, é muito legal. A sensação de que você está imerso ali, no contexto. Bom, vamos começar o nosso tour. Entrando no site, você clica sobre a imagem e navega na exposição escolhida. Então, preste atenção que o que você tem aqui são as exposições, tá? Ainda não são telas isoladas. Então, por exemplo, aqui nós temos a exposição Arte na Moda. Temos uma outra exposição aqui, Arte da Itália.
arte do Brasil, arte da França, né? E aí você vai pela barra de rolagem e você vai escolher aquele que mais te interessa, tá? Nós vamos aqui então escolher a arte da Itália, de Rafael Aticiano. Tá? Você tem várias telas e nós vamos escolher uma delas. Olha só, mais algumas exposições aqui antes para vocês verem. E vem chegando a atividade, vamos esquentar essa aula, gente, quero ver se você está ligado comigo. E você que está chegando agora, estamos na aula do 3º ano, tá? Se você chegou aí com o cabelo todo bagunçado, com o print do travesseiro na cara, se liga, aumenta o volume e vem para a atividade. Pega o seu caderno e vamos lá. Ao me deparar com uma imagem, o que eu preciso observar para que ela me produza sentidos? Vamos lá? Tempos para pensar. E aí, gente, estamos de volta, vamos conferir a resposta? Bom, quando você se depara com uma imagem, você precisa prestar atenção em alguns elementos. Anota aí. O seu contexto de produção, como eu havia dito no começo, lembra? As cores dessa composição, os planos, os ângulos e sim as questões estéticas no caso da arte. Vamos seguir? Aqui então a exposição, como eu disse para vocês. Essa tela, ela se chama Ressurreição de Cristo, tá? Quando você lança um mouse sobre ela, ela dá um zoom, você consegue perceber detalhes da tela. Vamos observá-la. Aqui ao lado vem informações sobre o contexto de produção, tá? Aqui é a arte da Itália, né? O italiano Pietro Maria Bardi, aquisições extraordinárias que ele fez da obra de Rafael, ou seja, aqui tem todas as informações que veio do período medieval até a Renascença, ao Barroco, ou seja, traz informações sobre esse acervo, sobre essa exposição. Depois, visitando lá, você pode olhar com mais detalhes, tá? Vamos para a atividade 2, que tá ficando bom, gente. Anota aí. Se as obras são do período da Renascença e do Barroco, olha lá, de que séculos que nós estamos falando e quais são os aspectos estéticos desse período? Você já estudou isso na 2ª série e pensa comigo e eu volto já.
Bom, estamos falando do Renascimento, né? Você tem ali século XIV e o fim do século XVI. A volta dos valores da antiguidade clássica, o ser humano como centro das atenções, né? No Barroco você já tem ali um estilo artístico que nasceu na Itália no século XVI, se espalhou por todos os países da Europa e na América Latina. A estética é extravagante e mostra aquela dualidade, né? Entre teocentrismo e antropocentrismo, ou seja, ora Deus no centro, ora o homem no centro. Vamos seguir? Vamos analisar a imagem então da obra Ressurreição de Cristo. O que nós temos aqui? A figura de Cristo em primeiro plano, anjinhos, e aí quando você vai dando o zoom na imagem, você vai percebendo os detalhes, né? Esse é o layout que aparece para você na navegação. Olha lá, atividade 3, mais uma para você pensar. Em relação à perspectiva agora, tá? Primeiro plano, segundo plano, como nós podemos classificar a obra e o que ela ressoa para o interlocutor? Professora, como assim o interlocutor? Lembre sempre que nós estamos fazendo uma leitura de imagens, tá? Então estamos olhando a obra como uma relação dialógica entre o museu, como se ele fosse o locutor, e nós somos os interlocutores. Então é nesse aspecto que você tem que pensar. Volto já. Seguindo então, espero que você tenha conseguido chegar aí às conclusões esperadas e propostas pelo exercício. Vamos conferir? Bom, percebemos que a obra então é linear, né? Com todas as personagens ou os ícones, né? São bem nítidos, imagens firmes, ou seja, procurando ressoar perfeição em todos os detalhes. Atividade 4, que vai complementar a nossa atividade 3. E agora, quais são as personagens, ou seja, os ícones que estão presentes nessa tela? Quem que está em primeiro plano? Por quê? É assim que nós fazemos a leitura de imagem. Você precisa perceber qual foi a intenção do locutor, no caso, o artista. Pensa aí e eu volto já.
E aí, terceira série, conseguiu responder? Não? Não se preocupa, eu vou guiando vocês, tá? Vamos lá? Então, nós estamos olhando para essa imagem aqui e antes de revelar a resposta, eu quero que você perceba, tá? As composições. Olha, nós temos 4 guardas aqui, nós temos um túmulo, nós temos Jesus Cristo em primeiro plano, nós temos anjos. Ao fundo, nós temos ali 3 mulheres, tá? Então, você dá o zoom quando você entrar no site e você vai perceber os detalhes que nós vamos ver agora, tá? Então vamos lá, uma sugestão de resposta. Os elementos estão distribuídos em camadas paralelas, em primeiro plano, né? Nós temos Jesus, como eu disse, simbolizando quem? A figura mais importante dessa tela, por isso que ela está em primeiro plano, e todos os outros elementos ali que eu já falei para vocês, tá? As 3 mulheres lá no canto, né? Representando ali uma mudança de plano, né? Principalmente pelo tamanho delas, né? Mostra uma graduação diferente. Tudo isso são pistas que nós vamos colhendo para fazer a nossa leitura de imagens. E atividade 5. Nós conseguimos estabelecer, então, uma relação entre os desenhos da imagem? Será que eles se relacionam, eles conversam entre si ou são coisas distintas e isoladas? Pensa um pouquinho. Vamos lá, gente, vem comigo para a resposta. Sim, nós conseguimos estabelecer uma relação entre as imagens, porque todas elas levam ao centro para a figura principal, né, que é do Cristo ressurreto ali. E aí nós conseguimos perceber as perspectivas e as camadas. E aí, gente, cansado de exercício? Vamos, espera que tem mais um pouquinho. Força na peruca e vamos para o próximo. Tá acabando, segura aí. Quais cores predominam e por quê? Essa é fácil, gênios pensando. E aí, galera, conseguiu pensar? Vamos lá? Quais são as cores, então, que predominam? Explique. Essa é fácil, né? Nós conseguimos ver ali cores fortes, variando entre o vermelho, o verde, o laranja, o azul, mas todas elas feitas com nitidez, né? Mostrando ali um equilíbrio cromático. Os contrastes são muito significativos, né? Reforçando essa nitidez. E cada parte da pintura pode ser isolada, criando assim uma pluralidade. E eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, como nós havíamos dito, né? No centro ali, a figura de Jesus segurando a bandeira, que é o ícone, né? Da ressurreição, é o estandarte, né? Nós temos aqui também, na parte inferior, quando você der um zoom, você vai perceber uma serpente. E, para quem não sabe, a serpente, ela representa, né, o diabo aí nesse contexto do cristianismo. Então, olha só que detalhe interessante.
Aqui, mais ao fundo, um pouco mais difícil de perceber, nós temos uma cegonha. E a cegonha, no cristianismo, ela é oposta ao diabo, tá? Ou seja, ela é exterminadora das serpentes. E por ser uma ave migratória que retorna todos os anos, também é um símbolo da ressurreição. Ficou surpreso? Você sabia disso? Viram, gente, quanta coisa a gente consegue obter a partir da riqueza dos detalhes, perceber a imagem, né? Ou seja, é toda uma composição. Vamos seguindo. E aí, para você que quiser continuar o seu tour, você vai passeando entre outras exposições, né? Nós temos essa aqui também, temos ali o contexto de produção e assim você vai fazendo o seu tour pelo Museu do MASP, o museu virtual. Ele é do top 19, não esquece, tá? As obras virtuais, então só para você perceber aqui como que você vai fazer a sua visita. Você clica, vai na barra de rolagem entre uma imagem e outra, dá um zoom, observa as perspectivas, tá? E aí vai vendo os detalhes da obra e o contexto de produção. Lembrando sempre que você deve perceber essa relação dialógica, ou seja, olhar para o museu como se ele fosse um locutor, ou seja, um autor do discurso. É nisso que nós estamos focando, tá? Em língua portuguesa. O que vimos na aula de hoje, então? Bom, nós fizemos o nosso primeiro tour pelo Museu do MASP, o museu online. Lemos uma das suas obras, né? E também um pouco do próprio museu. Compreendemos como que ele funciona, identificamos temas nos textos, interpretamos os textos multissemióticos, ampliamos o nosso repertório, né, sobre o museu e também compreendemos como fazer análise de imagens. E para você que está aí aprendendo em casa, eu sei que esse contexto é difícil, mas essa pandemia vai passar e nós estamos juntos. Fica aqui comigo, um beijo e até a próxima aula. Tchau!